Tá bom, obrigado. Bom, boa noite. Obrigado muito mesmo pelo convite. Eu gosto muito daqui. A energia da casa, o ambiente é muito bacana, realmente. E como eu falo toda vez, e não é brincadeira, não, eu me sinto muito feliz com o convite, que eu imagino os mentores espirituais, o meu mentor individual, me vendo preparar uma palestra e pensando assim, deixa ele repetir, quem sabe uma hora ele aprende. Quem sabe ele presta atenção no que ele está, né, falando, porque, com toda sinceridade, é porque o pessoal lá em cima não tem outro para colocar, não é porque tem algum tipo de merecimento, não. A turma tem mais sorte que juízo, então vai um tá aí, mais ou menos no jeito, porque se depender de merecimento também, o pessoal lá em cima está enrolado. Para achar alguém que está aqui no nosso plano, né, em condição de vivenciar o que a gente fala, enfim. Mas quando surgiu, né, o convite da gente encontrar hoje, e que eu converso com a Vilma, eu fico pensando assim, falar o quê? Sobre o quê? E aí me veio essa ideia da parábola do filho pródigo. Eu nunca tinha ouvido essa fala, de que seria, né, uma parábola assim, bastante interessante e tal, alguma coisa diferenciada, mas ela dá muitas interpretações mesmo. E eu sempre tive uma interpretação meio estranha. Eu só focava na ideia do sujeito que sai, gasta a fortuna e depois volta, porque gastou a fortuna. Aliás, quando eu era mais novo, eu achava que pródigo era quem volta e não quem gasta. Tanto que eu tinha essa imagem, assim, o filho pródigo é o que retorna. Né? Não, pródigo é quem gasta tudo que ele tem. Se ele gastasse e ficasse lá, ele era pródigo do mesmo tanto. Eu tinha um problema que começava já no português, eu não entendia a palavra. E é interessante perceber como que a parábola em si é construída e aonde ela é construída. Depois eu quero a gente pegar ela, a ideia da parábola, avaliar os aspectos que ela nos propõe a pensar e depois fazer uma comparação com uma situação de um livro que eu acho maravilhoso, que é o livro Há 2000 anos, e a gente tentar puxar isso para uma ideia da nossa vida em si, né? A parábola do filho pródigo, ela aparece no Evangelho de Lucas, ela não aparece nos outros evangelhos, só no de Lucas, no capítulo 15. E é uma sequência de três parábolas, uma muito curtinha. Começa o capítulo 15, dos versículos 1 a 7, é aquela parábola da ovelha perdida. O 8 e 9, da dracma perdida. Do 11 ao 32, o filho pródigo. É uma encadeadinha na outra. E elas vão meio que aprofundando, elas têm sentido quando a gente olha elas juntas. Na parábola da ovelha perdida, a coisa é que Jesus está ali conversando com pessoas de vida desencaminhada. E os cobradores de impostos começam aqueles zum, zum, zum em volta, falando, olha, ele está conversando com esse tipo de gente. E ele vira e fala, qual é o pastor que, tendo 100 ovelhas e uma se desgarrar, não vai deixar as 99 e buscar essa que desgarrou? E aí, quando ele encontrar, vai colocá-la no ombro e vai trazer de volta para o rebanho, e todo mundo vai ficar feliz, porque aquela ovelha perdida, né, foi encontrada e tal. E ele termina falando assim, que os céus ficam mais felizes quando alguém desencaminhado muda a sua forma de agir, do que aquele que não está desencaminhado e continua agindo como sempre agiu. Né? E tem uma passagem bacana no Evangelho, não nesse ponto, que Jesus fala que nenhuma ovelha do rebanho se perderá. Vamos guardar essa frase. Nenhuma ovelha do rebanho se perderá. Então ele fala isso, olha, se um tiver no caminho errado, desgarrar, nós vamos fazer força para trazer. Nós vamos fazer isso. Não vamos descansar. Não é porque tem 99 aqui e uma saiu que nós vamos, só uma, deixa para lá.
Aí logo na sequência ele fala, qual é a dona de casa, a mulher que tendo 10 dracmas, perde uma, que não vai pegar uma vassoura, não vai varrer toda a casa, pegar um candeeiro, procurar embaixo até achar a dracma perdida. Não é porque você tem 10, perdeu uma, que vai deixar para lá. Tá. E aí, na sequência, ele fala do filho pródigo. Tá? Eu até peguei aqui o texto para a gente lembrar especificamente dele, porque tem umas particularidades muito bacanas. Que ele fala aqui, ó, disse, pois, certo homem tinha 2 filhos. Disse o mais moço deles a seu pai: Pai, dá-me o que me cabe na partilha dos bens. Vamos guardar isso, bens. E ele repartiu-lhes, no plural, os meios de vida. Dá-me o que me cabe dos bens. Bens é na terra. É coisa terrena. E aí, pela divisão que se faria naquela época, como eram 2 filhos, e esse era o mais novo, pela tradição judaica, o filho mais velho deveria receber o dobro do que receberia o mais novo. Então, teria que dividir em 3 partes, o mais velho ficava com 2 e o mais novo ficaria com 1. A divisão teria que ser feita assim, pelo costume do local. Mas ele repartiu-lhes os meios de vida. Isso não é necessariamente os bens materiais. Então, o pai deu ao filho os bens que ele queria, na forma de lhe permitir maneiras de viver. Isso já tem um cheirinho de livre-arbítrio. O que eu preciso para ir para o mundo material? Ok, você pode ir, eu vou te fornecer os meios de vida e você vai viver a sua experiência. Né? Não muitos dias depois, juntando tudo, o filho mais moço partiu para um país distante, local diferente de onde ele estava. Dá uma sensação de que vem para o mundo material. E lá, prodigamente, dilapidou seus bens. Não o seu modo de vida, mas os seus bens. Quando a gente está aqui, envolvido na matéria, é muito fácil e muito comum que aconteça que a gente fique tão imerso aqui, tão ligado à matéria, que a gente deixe de lado o mundo espiritual, as exigências que a gente traz do mundo espiritual. Natural? Natural. Tem sentido? Tem. A nossa vida é lá e cá. Nós estamos aqui, temos obrigações materiais, óbvio, né? Senão a gente também não estava aqui. E é óbvio que aqui é um planeta de expiação e provas, vai ter uma certa dificuldade mesmo. E aí, ele dilapidou os seus bens por viver prodigamente. Pródigo é uma pessoa que tem algum desvio de personalidade e ela gasta os seus bens, os seus esforços, as suas energias descontroladamente. Ele torra, ele não tem controle. Ele vive como se não houvesse amanhã. Isso é fácil a gente fazer também aqui. Quando a gente tem dinheiro, quando a gente tem saúde, quando a gente tem juventude, quando a gente tem algum tipo de facilidade material, do que pensar, inteligência, beleza, força física. É tão fácil a gente achar que isso nunca vai acabar, que isso é uma garantia de que a gente vai ter isso para sempre, e a gente acaba usando isso de uma forma descontrolada, de uma forma pródiga. Tendo gasto tudo, sobreveio àquele país grande fome, e ele começou a sofrer privações. Enquanto a gente não consegue, começa a enfrentar dificuldade, normalmente a gente não lembra do plano espiritual. Qualquer um de nós, gente, procura alguém, conversa com alguém que você conheça, que, sei lá, pode ser um contexto que for, amigo, compadre, parente. Aí você fala assim, nossa, eu estou frequentando um centro toda quinta-feira, eu gosto de lá, tem um ambiente gostoso, energia gostosa.
O cara vai falar assim, eu até tinha vontade de ir, mas é quinta à noite mesmo, é o dia que eu jogo futebol. Tanto dia, não. É quinta, 8 horas. Mas 8 horas? Ah, não, na hora da novela. Aí vem um problema sério na vida do sujeito. 7 horas o cara tá aqui, unhando no portão. Ou tá na frente da igreja, ou de um templo, do que é que seja. É natural. Aí a gente busca socorro, busca amparo, né? Sem essa dificuldade, a pessoa às vezes não acorda. E saindo, ligou-se a um dos cidadãos desse país que o enviou a seus campos a apacentar porcos. Aqui tem uma característica interessante também, que para os judeus, os porcos eram os animais mais sujos que havia, mais imundos. Tanto que os judeus não podem comer carne de porco, de forma alguma. Isso até hoje. Os judeus não comem carne de porco. É vedado a eles. Então, assim, o cara foi parar numa situação complicada, cuidando de porcos. Então, ele chegou num ponto na vida terrena que ele estava numa situação horrorosa. E tem esse detalhe ainda, né, para dar uma dificultada extra. Mas olha só que interessante. Queria fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam. Alfarroba é uma vagem que tem na Palestina, que quando ela seca, dá para comer. Eu olhei isso no dicionário, também não tinha ideia disso. Ele queria comer o que os porcos comiam, e ninguém lhes dava. Ele chega nesse ponto. E aí tem um negócio bacana, quando ele chega nesse ponto, mas caindo em si, é a hora que a gente acorda. Aí o cara acorda. Ele vê aquela situação, ele vê aquela miséria, ele vê aquela confusão que ele mesmo se colocou. Aí ele acorda, caindo em si. Dizia: os empregados do meu pai se fartam de pão, e eu aqui morro de fome. Levantando-me, irei ao meu pai e direi: pai, errei contra o céu diante de ti, não sou digno de ser chamado teu filho e tal. Levantando-me. Isso é a gente levantar vibratoriamente. É a hora que a gente sobe o nosso padrão vibratório. É a hora que a gente se liga com o espiritual, que a gente se liga com Deus, que a gente aceita a presença e busca. Muitas vezes a dificuldade que a gente está enfrentando é exatamente essa possibilidade de nos ajudar a buscar essa ligação. E aí ele, né, vai para seu pai, estando ainda a grande distância, viu o seu pai, compadeceu-se, correndo, lançou-se-lhe ao pescoço, beijou. Ele disse-lhe o filho: pai, errei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Disse então o pai a seus servos: trazei depressa a melhor túnica e vesti nele, e dai um anel para a mão e sandálias para os pés. Na ideia dos judeus daquela época, dai-lhe uma túnica estava ligado com aquela ideia das vestes nupciais. Era você meio que refazer uma aliança com a pessoa que faz o caminho de volta. Dai-lhe um anel, repara que não é aliança de casamento, é um anel. O anel era o símbolo da família. Ele agora pertence à família. E uma sandália para ele se desligar da terra. Quando você fecha esse ciclo, você tem condição de voltar para o mundo espiritual, porque você buscou, você fez o caminho, você vivenciou o que você queria vivenciar, da forma que foi necessário para você, para o seu crescimento, isso é individual, isso é de cada um. E aí chega esse momento que você tem condição de voltar à casa do Pai. E você vai ser recebido dessa forma. E aí disse aos servos, né? Trazei o bezerro gordo e matai, e comendo alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Olha lá atrás aquela história da parábola da ovelha perdida. Vamos todo mundo ficar feliz, porque, né?
quem está nos caminhos e recupera é muito melhor do que aquele que está sempre aqui e tal. E aí o filho mais velho, que estava trabalhando, né, estava no campo trabalhando, chegou em casa e ouviu sinfonias e coros. Chamando um dos moços, perguntou o que era aquilo. Este disse-lhe: teu irmão chegou e teu pai matou o bezerro gordo porque o recebeu com saúde. Aborreceu-se então e não queria entrar. Mas saindo seu pai, convidava a entrar e tal, e ele respondeu: tantos anos te sirvo e nunca transgredi uma ordem tua, e jamais me deste um cabrito para que me alegrasse com meus amigos. Mas quando veio esse teu filho, que devorou os haveres com meretrizes, mataste para ele um bezerro gordo. Ele disse-lhe, porém, filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu, e é preciso alegrar-se e rejubilar-se, porque o teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. A ideia do filho mais velho, primeiro passa uma imagem assim, de despeito, de egoísmo, mas no fundo, são dois outros sentimentos. Um, vaidade. Eu sou melhor que o que foi. Eu estou sempre aqui. Estou sempre fazendo a sua vontade. Então eu tinha que ser, né, festejado, e não aquele que foi para o mundo, fez um monte de bobagem, e cansou e tal, e voltou. E o segundo é servir para a gente ter um cuidado muito grande de não achar que, entre aspas, o fazer a vontade do Pai, nesse contexto, nos torna melhores. Porque fazer nesse sentido não vale nada. Lembra aquela passagem que Jesus fala: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus? Qual a vantagem do sujeito que está lá, eventualmente até tinha o ânimo, né, o desejo, o ânimo de também sair, de também vivenciar suas experiências, mas ficou? Ficou por comodismo, ficou por medo, ficou por, sei lá, alguma outra coisa, e aí fica se achando melhor. É muito fácil a gente achar, primeiro, que a gente já está melhorando espiritualmente, que a gente já está se iluminando e que os outros não estão. Que a nossa crença é melhor que a dos outros. Que o nosso entendimento é o correto. E aí a gente começar a querer diminuir quem, porventura, passou por outros caminhos, pode ter feito um monte de coisa que não devia, se arrependeu e está voltando. Por que que a gente tem que achar que a gente seria melhor? Qual o sentido? Outra coisa, quem não viveu o que o pródigo viveu, não tem a condição de crescer espiritualmente da forma que ele cresceu. Cada experiência é própria, é única. Eu tenho um amigo, muito amigo, que ele é bastante católico, assim, de ter um grupo de rezar terço, frequenta a missa, época da quaresma, ele vai todo dia à missa e tal. E eu acho isso um barato, eu acho que a pessoa que tem um sentimento religioso, qualquer que seja, e segue, e leva isso, né, de uma forma construtiva, eu acho muito bacana. Eu conversando com ele, a gente conversa muito, não tem o menor problema de eu ser espírita, ele ser católico, a gente leva isso muito tranquilamente. E ele me falou uma frase que eu achei muito legal. Eu falei, cara, eu vou usar essa frase de vez em quando, mas vou dar o crédito. Ele falou que o padre da igreja que ele vai, só que ele me falou o nome do padre, eu esqueci. Que o padre fala o seguinte: não existe pecador sem futuro e não existe santo sem passado. Tem todo sentido. Todos os santos que a gente pegar da igreja católica, antes de virar santo, eram terríveis. E às vezes é até daí que vem a força. Será que Paulo, se não perseguisse os cristãos do jeito que perseguia, teria virado Paulo? Porque a força que ele tinha para perseguir foi a força que ele usou para se mudar. E aquele cara que era aquela aguinha parada,
tranquilo, que nem vá nem cá. Já pensou a dificuldade para o plano espiritual chegar desse jeito para frente? O cara emenda uma encarnação na outra, e está ali. Ele não se compromete também, não faz nada demais, mas também não cresce espiritualmente, vai levando. Será que se Pedro não fosse tão sanguíneo, tão agressivo, não tivesse avançado no soldado romano, cortado a orelha dele, aquela coisa, depois negado Cristo 3 vezes, aquilo ficou um horror na cabeça dele, que, meu Deus, e daí ele tira força para virar quem ele vira? Não interessa onde o sujeito está, nenhuma ovelha vai se perder. Ele vai crescer espiritualmente. No tempo dele, na forma dele, do que ele tiver que fazer. E não interessa onde ele chegou. O passado dele tem dificuldade. Todos nós, isso está no livro dos Espíritos, somos criados espíritos simples e ignorantes. E a tendência é realmente a gente ter experiências difíceis para ir acordando, para ir podendo, né, se modificar. Então, a gente tem que ter muito cuidado com essa sensação de, primeiro, não estou muito bem, sabe, na história. Ah, eu já entendi, eu já não sei o quê. Não, o que você está fazendo mesmo com isso? Sabe, é muito bacana a gente ver as pessoas na vida, no dia a dia. Não aqui, fazendo uma palestra, envolvido com a energia que tem aqui. Aqui dentro todo mundo é bom. Todo mundo tem paciência, todo mundo é amoroso, é natural. Tudo bem que nos recarrega, a gente precisa disso mesmo. Mas é lá fora, expiação e provas. É lá que a gente mostra. É com o trânsito, é com o chefe chato, é com a falta de dinheiro, é com a confusão, é com a pessoa desagradável, é com o amigo que te puxa o tapete. É aí que a gente cresce espiritualmente. E temos que ter esse cuidado e entender e não perder as oportunidades. No fundo, todo mundo sabe o que tem que fazer. E como a gente tem um pouco essa imagem de que nenhuma ovelha vai se perder, é meio comum, né? A gente não ter pressa, vamos dizer assim. Até porque o plano espiritual respeita o momento que cada um vai acordar. Né? Ninguém é acordado contra a vontade. A turma respeita. E você vai no seu ritmo. É o momento que você já está ali, né, como filho pródigo, cuidando de porcos, passando fome, porque as coisas do mundo material não vão mais te satisfazer. E aí você se levanta e busca o Pai. Cada um vai ter esse momento. E aí eu lembro disso, vendo isso, eu fiz uma relação, eu me lembrei de um trecho que eu acho muito bonito, que é do livro Há 2000 Anos, que é um livro fora de série, acredito que, né, muita gente aqui já leu. E é um livro, assim, bacana, que é legal lê-lo repetidamente, assim, de tempos em tempos, é igual renovar vacina, assim, cada 3, 4 anos você pode ler que dá uma... Sempre vai achar alguma coisa diferente, né? E é bacana perceber o seguinte, na história em si, do livro, né? Que é uma das vidas de Emmanuel, que foi o mentor do Chico, trabalhou muito com o Chico na encarnação dele e tal. Emmanuel, nessa passagem, era um senador romano, que não é pouca coisa. Mas ele não era só senador romano. Ele foi mandado para a Judéia como representante de César e do Senado. Então, ele, na Judéia, ele era muito próximo do que seria um Deus. Ele estava acima de Pilatos, que era o governador geral. Ele estava acima de todo mundo. Bom, tá lá. Tem uma passagem, é esse trecho que eu acho fora de série. Pensa esse contexto.
num mundo absolutista, de poder absoluto, sem, né? Pensa essa pessoa que está lá, começa alguns servos da casa, Jesus estava encarnado, conhecem Jesus, a mensagem de Jesus, começam a, de certa forma, conversar isso ali. A mulher dele, chamada Lívia, se interessa por isso. Bom, vai daqui, vai dali. A filha deles, chamada Flávia, aparece com lepra, desenvolve lepra. E a mulher dele tem essa coisa, essa intuição de que se ele for falar com Jesus, Jesus vai curá-lo. Ela fica sabendo que Jesus fazia curas, fazia milagres e tal. E ele, senador romano, pensa a situação. Né? Não vou de jeito nenhum, enfim. E aí a história de que ele, por influência da mulher, tá bom, vou. Mas não vou lá no meio do público e tal. Tem toda uma série de circunstâncias. Eu vou passear na margem do lago, diz que de vez em quando ele aparece lá, quem sabe eu encontro com ele, né, espontaneamente assim, puxo uma conversa e falo que se ele quisesse passar lá em casa seria bacana. Alguma coisa assim. E aí ele está nas margens do lago e pensando, mas vai fazer muita diferença. Primeiro, como é que eu vou encontrar o sujeito? Primeiro ponto. Segundo ponto, como é que eu vou conversar? Porque ele é um cara ignorante. Ele não deve falar a minha língua. Ele deve falar aramaico. Ele convive com pescadores em Cafarnaum. Deve ser um cara. Vou falar o quê com ele? Não vai conseguir nem me entender. E ele está nesse negócio e ele começa a sentir uma brisa diferente, uma coisa diferente. E ele então encontra Jesus. Agora aqui é legal, eu vou até ler aqui. Nesse instante, que com o espírito, como se estivesse sob o império de estranho e suave magnetismo, ouviu passos brandos de alguém que buscava aquele local. Diante de seus olhos ansiosos, estacara a personalidade inconfundível e única. Tratava-se de um homem ainda moço, que deixava transparecer nos olhos profundamente misericordiosos uma beleza suave e indefinível. Longos e sedosos cabelos molduravam-lhe o semblante compassivo, como se fossem fios castanhos levemente dourados por luz desconhecida. Sorriso divino, revelando ao mesmo tempo bondade imensa e singular energia, irradiava da sua melancólica e majestosa figura uma fascinação irresistível. Jesus simplesmente chega perto dele, estão só os dois na margem do lago. Entardecer, tem toda a descrição antes. Agora, olha que interessante. Públio Lentulus, que era o nome dele nessa vida, né, senador, não teve dificuldade em identificar aquela criatura impressionante, mas no seu coração marulhavam ondas de sentimentos que até então lhe eram ignorados. Lágrimas ardentes rolaram-lhe dos olhos que raras vezes haviam chorado, e força misteriosa e invencível fê-lo ajoelhar-se na relva lavada em luar. O simples olhar para Jesus, ele começa a chorar e cai de joelhos. E ele não consegue falar. Desejou falar, mas tinha o peito sufocado e opresso. Foi quando, num gesto de doce e soberana bondade, o meigo nazareno caminhou para ele, qual visão concretizada de um de seus deuses e de suas antigas crenças, e pousando carinhosamente a destra em sua fronte, apertei aqui e mudou. Pousando carinhosamente a destra em sua fronte, exclamou em linguagem encantadora que Públio entendeu perfeitamente, como se ouvisse o seu idioma patrício, dando-lhe a inesquecível impressão de que a palavra era de espírito para espírito, de coração para coração. Senador, por que me procuras?
Fora melhor que me procurasse publicamente e na hora mais clara do dia, para que pudesses adquirir de uma vez só e para toda a vida a lição sublime da fé e da humildade. Eu não vim ao mundo para derrogar as leis supremas da natureza, e venho ao encontro de teu coração desfalecido. Públio nada pôde exprimir além de lágrimas copiosas pensando na sua filhinha. O profeta, como se não necessitasse de palavras articuladas, continua: Não venho buscar o homem de estado, superficial e orgulhoso, que só os séculos de sofrimento podem encaminhar ao regaço de meu Pai. Venho atender às súplicas de um coração desditoso e oprimido. E ainda assim, meu amigo, não é o teu sentimento que salva a filhinha leprosa, e sim a fé e o amor de tua mulher, porque a fé é divina. Basta um só raio de suas energias poderosas para que se pulverizem todos os monumentos das vaidades da terra. Aí o Públio começa a pensar, devo estar sonhando. Aí Jesus fala, não, não está sonhando. Depois de longos anos de desvio do bom caminho, encontras hoje um ponto de referência para a regeneração de toda a tua vida. Está no teu querer aproveitá-lo agora ou daqui a alguns milênios. Se o desdobramento da vida humana está subordinado às circunstâncias, é obrigado a considerar que elas existem em toda a natureza. Soa para o teu espírito um minuto glorioso, se conseguires utilizar tua liberdade para que ele seja um cântico de amor, humildade e fé. Mas ninguém poderá agir contra a sua própria consciência se quiseres desprezar indefinidamente este minuto de todos. Imagina, primeiro que Jesus fala, eu estou aqui nesse planeta, né, desde que as almas humanas aqui chegaram. A informação que a gente tem é que Jesus é o governador da Terra. Quando a Terra desgruda do Sol e vai formar um planeta, ele já tinha sido designado para cuidar disso aqui. Então imagina há quanto tempo ele já é um espírito puro, né, dessa ordem crística, vamos dizer assim. E aí, essa figura ocupa um corpo de carne. Deve ter sido um negócio dificílimo. Tem livros que comentam isso, tem um livro do Ramatiz, que chama Sublime Peregrino, que conta a dificuldade que era para conter o Espírito de Jesus num corpo de carne. A dificuldade. Tem episódios na Bíblia que falam que Jesus, rezando no Monte das Oliveiras, ele transpirava sangue. O corpo não conseguia conter aquilo. Né? Aí essa entidade se encontra cara a cara com o sujeito, que é praticamente um Deus, que só de chegar perto começa a chorar e cai de joelhos. E mesmo assim, pensando na filha leprosa, etc, 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 a pessoa opta pela vaidade, pelo orgulho. Agora, repara que isso é respeitado. É a coisa do livre-arbítrio. Então, essa ideia do filho pródigo, fechando lá atrás, me puxa um pouco isso. Nós vamos ser respeitados no nosso livre-arbítrio. Quero os meus bens que eu tenho direito, coisas materiais, para eu viver as minhas experiências. Vai fundo. Vou nascer rico, vou nascer pobre, vou nascer mendigo, vou nascer doente, vou nascer saudável. Ok, vai fundo. Você vai receber os bens que você precisa. E tudo que for colocado à sua disposição vai ser respeitado, até o dia que você sentir que isso aqui não me basta mais, eu preciso agora me elevar. E pronto, vai estar todo mundo te esperando, você vai ser recebido com essa. Mas esse caminho é só nosso, é individual. E imagina uma pessoa que teve o
né? A oportunidade, assim, de encontrar Jesus encarnado. E isso não foi o suficiente para vencer a condição, porque depois ele vai para casa, encontra a filha curada, mas começa a imaginar, não, mas lá em Roma tinha uns magos, tinha uns bruxos em Roma, ele devia ser uma espécie de um curandeiro também. O que eu senti, aqueles curandeiros também fazem a gente sentir. E ele começa a diminuir a experiência, a raciocinar, e tem todos os dobramentos, né? O livro realmente é muito bonito. E depois, quem quiser ler a continuação, que chama 50 anos depois, ele volta 50 anos depois como escravo. É muito bacana de ler. Então, assim, vamos pensar, será que a gente vai precisar chegar nesse ponto que a gente já tem a informação? Vamos tentar mudar, vamos tentar. E é passo a passo, vamos tentar, sabe? Vamos tentar hoje ser melhor que ontem. Não é hoje ser perfeito, porque não vai dar. Se uma vida só, não dá não, calma. Mas vamos pensar assim, hoje eu vou ser melhor que ontem. Eu vou frear antes da curva, eu vou segurar minha língua, eu vou segurar meu pensamento, eu vou segurar a maledicência, a fofoca, a impaciência, porque eu acho que no nosso estágio de evolução, a gente ainda melhora muito em razão do hábito, sabe? A gente vai fazendo e isso vai nos modificando. Daí a importância, a gente vê isso muito no Evangelho, né? A coisa de você atuar, a coisa de fazer, a coisa da caridade também, sabe? De trabalho. Isso mexe com a gente. Então, vamos tentar levar isso para a nossa vida e pensar que tipo de coisa a gente tem, assim, que tipo de chamado que a gente tem. Eu acho que não precisa ter um chamado desse tamanho, né? Trombar com Jesus na beira de um lago. Mas, poxa, vamos aproveitar que a gente está aqui, está em condição de buscar um crescimento e elevar espiritualmente e buscar o Pai. Que a gente possa levar isso para o nosso dia a dia, para a nossa vida, para os nossos familiares, para o nosso trabalho, e que agindo, tentando melhorar o nosso entorno, isso seja um reflexo para que a gente consiga também buscar esse crescimento, essa melhora. Isso, obrigado a todos, tá, pela oportunidade e que Deus nos abençoe e nos fortaleça esse propósito de crescimento. Obrigado.